Já. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa live, a live especial de hoje no tema Junho Lilás, também conhecido como Junho Violeta. Nessa live, nós iremos abordar as informações, os conhecimentos voltados para a pessoa idosa, porque diz respeito ao mês da conscientização e dos trabalhos referentes a combate à violência da pessoa idosa. Para o dia de hoje, então, nós vamos convidar a nossa delegada, amiga Leda Salgado, para estar presente com a gente. Mas antes até que ela inicie aqui a chamada conosco, eu quero lhe perguntar se você sabe identificar quais são os sinais de violência contra a pessoa idosa, se sabe agir diante de uma situação dessa, como então denunciar, e também se você tem a informação quanto aos direitos previdenciários dessa pessoa idosa. Porque sim, direito previdenciário significa segurança financeira. E segurança financeira, como todos nós sabemos e precisamos, né, traz dignidade à pessoa. Como o nosso tema de hoje é sobre a pessoa idosa, faz muito bem tratarmos desse assunto, para principalmente você que convive com pessoa idosa, você que é um cuidador de uma pessoa idosa, seja por profissão ou por ser um familiar próximo, faz bem então, né, se inteirar desses assuntos. Já peço inclusive que você compartilhe esse link, nos acompanhe e depois a live vai ficar salva, você pode salvar, pode voltar, compartilhar com alguma outra pessoa. Trabalhar essa informação. Então, primeiro, né, a conscientização em torno da valorização da pessoa idosa. Opa, oi Leda. Oi, Cláudia. Tudo bem? Tá ótimo. Boa tarde a quem estiver nos acompanhando. Vamos lá. Certo, muito bom. Eu estava aqui já dando uma saudação, né, para o nosso povo e já pedindo para que o pessoal compartilhe, já fazendo aquela chamada para as pessoas que ou convivem com pessoa idosa, ou é cuidador, né, de idoso, ou seja, na condição ali de profissional da área, ou mesmo pessoa da família. E Certo. para introduzir essa nossa conversa, Leda, eu inclusive até trouxe uma frase aqui, porque é em torno disso que a gente vai falar hoje. Certo. Envelhecer é um direito e deve ser vivido com dignidade. Ótimo. Uhum. Né? Então, assim, nós que hoje não estamos na categoria de pessoa idosa, não fazemos parte ainda da terceira idade, nós entendemos que é obrigação nossa fazer com que essa cultura de proteção, de cuidado, ela seja cada vez mais forte, até porque nós temos o interesse de, então, sermos bem cuidados também, né? Com Quando nos certeza. tornamos pessoa Uhum. idosa. Com certeza. Isso mesmo. Certo. Então, já para iniciar a nossa conversa de hoje, o nosso bate-papo vai iniciar com a doutora Leda Salgado, delegada, e aí vou pedir para você se apresentar melhor, de forma mais completa, institucionalmente Certo. falando, Leda. Uhum. Mas é delegada com atribuições de atendimento à pessoa idosa, né? E na sequência, em seguida, eu vou então dar continuidade a essa conversa, acrescentar ali mais algumas informações, alguns elementos que a gente pode então estar contribuindo para essa formação da dignidade da pessoa idosa. Joia. Joia. Obrigada, Cláudia. Então, contigo, Leda, a palavra é Vamos tua. lá. Vamos lá. Eu sou Leda Salgado Shoa, amiga da Cláudia há muitos anos. E atualmente delegada em Altamira, né? E nós estamos à frente de duas delegacias, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente e também da Delegacia de Proteção ao Idoso, né? Nós estamos atuando nessa delegacia desde 2022, né? E com uma missão assim bem delicada, bem árdua, e mas assim que cativa a gente pelo público que nós atendemos, né? Envelhecer no Brasil não é fácil, né, Cláudia? Não é fácil envelhecer no Brasil. E apesar de nós já estarmos com nossa população em uma grande maioria idosa, né? Em 2022, 10,9%
da nossa população já era de idosos. Ou seja, nós estamos caminhando para nos tornarmos, né, ou se já não somos, um país de idosos. E aí essa preocupação com o idoso em si tem que ser algo de todos, né? Tem que ser algo presente em todos. E apesar de nós termos uma Constituição cidadã que se preocupa muito com a dignidade da pessoa humana, né, do indivíduo como um todo, nós vemos ainda tantas limitações, né, tantas deficiências que tornam a condição de idoso ainda muito mais difícil. É. E aí a gente está aí na frente dessa delegacia, a gente se propõe a ajudar aqui nas falas. Não sei se eu já posso continuar direto. Tá, já fica à Posso? vontade, Posso continuar pode. direto. Então vamos lá. E uma das nossas preocupações com o idoso é a questão de maus tratos, né, de abandono mesmo, né? Muitas famílias, ao invés de acolher o idoso nesse momento tão difícil que ele está vivendo, que é aquele momento em que ele tem as forças dele enfraquecidas, né? Que ele está muitas vezes com problemas psicológicos, nós vemos esse idoso sendo abandonado. E a Constituição do Brasil, ela diz que o cuidado com esse idoso, ele é um dever não só da família, ele é um dever de todos. Né? Ele é um dever da sociedade, ele é um dever do Estado e ele é um dever principalmente da família, que ela tem a responsabilidade nata de cuidar, mas não é apenas dela. Então, assim, a Constituição e o próprio Estatuto do Idoso, ele nos chama a responsabilidade com esse idoso, a ter responsabilidade com esse idoso, a vê-lo como uma pessoa que, por conta da idade, por conta etária, ele está vulnerável e que ele precisa de cuidados, né? E aí, pensando nisso, a Constituição Federal, ela propõe várias políticas públicas de alcance, que alcance esse idoso, né? Que permita a esse idoso não só o amparo, mas também uma proteção integral. Chama todos ao dever e diz que o amparo é dever de todos e que esse idoso tem direito a uma proteção integral. O que é essa proteção integral, né? O que é proteger de forma integral? A gente vê muito falar isso quando a questão é com o adolescente, né? Que é o direito a ser protegido de todas as formas de negligência, de violência e a ter todos os direitos inerentes à pessoa humana, a todos nós, né? E aí o idoso ele tem o direito à liberdade, ele tem o direito à convivência familiar e comunitária, ele tem o direito de ir e vir, ele tem o direito de conviver em um ambiente sem violência, né? Para garantir isso, cria-se delegacias de proteção ao idoso, que é minha delegacia atualmente, a delegacia que eu estou à frente atualmente. Sim. Então, essa delegacia, ela vem não apenas como uma delegacia comum, que tem aquele papel de instaurar um inquérito policial, apurar a violência, apontar responsáveis, né? E encaminhar para a justiça para que os responsáveis sejam responsabilizados, sejam penalizados, né? Mas nós temos um plus a mais, que é o plus da proteção. Nós temos a obrigação de tirar aquele idoso do ciclo de violência, né, e colocá-lo a salvo de toda forma de violência, fazendo os encaminhamentos necessários ao Ministério Público, ao CREAS, ao CRAS, né, punindo os responsáveis e instaurando um inquérito policial para se apontar a autoria do delito, né, para se apontar a autoria do delito. Eu não sei o tempo como que controla, Cláudia. Assim, te dou um sinal aqui. Tu vai me dar um sinal, né? Tu vai me dar um sinal, tá. Certo. Então, assim, a gente é, tem esse plus a mais, que é eu acho que está cortando a minha cabeça, que é de proteção, de amparo e de retirar o idoso dessa questão do ciclo de violência. Essa delegacia, quando o idoso. E como fazer essa denúncia? Aí a gente fica pensando assim, mas nem todos os lugares têm delegacia do idoso, para que eu possa
encaminhar uma denúncia de violência contra o idoso. Já que eu sou responsável, se eu tomar conhecimento sobre uma violência contra um idoso, eu tenho a obrigação de denunciar. Eu não posso me omitir, né? Porque existe o crime de omissão, né? Se eu vejo um idoso sofrendo qualquer tipo de violência, de é, violação de direito, e eu não levo ao conhecimento das autoridades, ou eu não encaminho ele à rede de saúde, eu posso responder por omissão, pelo crime de omissão. Mas como eu faço para ajudar esse idoso? Né? Como eu faço para denunciar, para que essa violência chegue até a autoridade policial? Na minha cidade não tem delegacia do idoso. Muitas cidades não têm. É uma política pública que ainda está em fase de instalação mesmo, né? Acho que aqui no Pará nós temos em Belém, nós estamos assim iniciando isso agora em Altamira. Eu acredito que em Marabá ainda não tem, né? Não Ainda temos. não tem. E olha que Marabá é uma cidade bem Grande, grande, né? né? Polícia, né? Né? Mais Então, polo. assim, como que eu vou denunciar? Existem vários canais para a gente fazer a denúncia contra uma violência contra o idoso, né? Um desses canais é o Disque 100. Você pode utilizar o Disque 100 para fazer a denúncia. Você não sequer precisa aparecer. É uma denúncia anônima, né? Que o denunciante não vai aparecer. Ou seja, se ele tem medo de sofrer alguma represália, alguma situação assim, de ser reconhecido pela família, ele fique tranquilo, porque vai ser uma denúncia anônima. Ou ele pode se dirigir à delegacia mais perto que ele tiver, porque na ausência da delegacia especializada, a delegacia comum ela tem que atuar, né? O que não dá é para deixar o idoso na situação de violência, continuar na situação de violência, né? Feita a denúncia, quando ela chega até a delegacia, nós vamos de imediato tentar localizar esse idoso, se for via telefone, né? Ou boletim de ocorrência direto na delegacia. Nós vamos localizar esse idoso, vamos verificar se a denúncia realmente procede, né? Se aquele idoso está em situação de maus tratos, ou se ele está tendo, por exemplo, o dinheiro dele desviado por alguém, porque acontece muito, Cláudia, de familiar reter o cartão eletrônico do benefício, do recebimento do benefício, né? E aquele benefício que era para ser utilizado pelo idoso passa a ser utilizado de forma diversa, né? Com outra finalidade, né? Existe, inclusive, um delito no Código do Idoso que diz o seguinte, que reter o cartão de aposentadoria, o cartão eletrônico do idoso, para pagar dívida, por exemplo, o idoso tem uma dívida com alguém e a pessoa retém o cartão do idoso, é um crime, né? É um crime e que é um crime punido com uma pena, se eu não me engano, até 4 anos, se eu não me engano, né? Não me lembro mais agora, assim, a penalidade exata, mas é uma pena das mais severas que tem no Estatuto do Idoso. E aí, sim, não, então acontece retenção de cartão, acontece o próprio desvio do benefício, acontece o próprio desvio do benefício. Então, assim, a gente vai atuar, a gente vai investigar esse caso, vamos verificar se realmente a denúncia procede, vamos instaurar um inquérito policial, solicitar as diligências necessárias para chegar ao autor do fato e, em seguida, encaminhar o inquérito policial para o Judiciário e Ministério Público. Então, esse papel de investigação vai caber à polícia. Às vezes a pessoa fica assim, mas não sei se é verdade, né? Não tenho certeza, não tenho provas. Eu vou denunciar, mas eu não tenho provas. Mas se há indícios de que há, se há, né, informes de que está havendo, denuncie. Deixe que a polícia, né, vá instaurar um inquérito policial e vai apurar se há ou não materialidade, né, no Verdade, já fato. quero te fazer uma pergunta aí nesse ponto. Porque, Hum, assim, normalmente, quando a gente denuncia um fato que não é verdadeiro, você pode estar incorrendo em crime também, né? Denunciação Uhum, caluniosa. uhum. Mas, nesse caso, então, por se tratar, imagino eu, de uma violência doméstica, na dúvida, é melhor, faz mais sentido, Denunciar. o seguro, né? É.
olhando para a questão Eu, da proteção do idoso, é mais seguro, então, é, denunciar sim. Na é, dúvida, denuncie. denuncie, denuncie, porque o idoso, muitas vezes, ele está debilitado, ele não consegue chegar a uma delegacia, ele tem a questão sentimental, que muitas vezes é o próprio filho que está cometendo a violência contra ele não quer denunciar por isso, porque ele tem medo de ver o filho preso, né? Muitas vezes aquele idoso não tem condições de saúde mesmo, físicas, né, mentais, de pedir ajuda, né? Então, assim, a gente não pode negligenciar, a gente não pode deixar de agir, porque a gente vai estar entrando no crime de omissão também, né? E Sim. aí, assim, a denúncia que eu vejo como caluniosa é aquela denúncia mentirosa mesmo, que a pessoa sabe que não existe, mas ele tenta utilizar o poder judiciário, utilizar as forças policiais para atingir o outro, né? E Conscientemente, de aí, propósito, ele quer causar exatamente, essa situação. dolosamente, dolosamente, né? Sim, Essa denúncia que chega, porque realmente existe, né, um fato que suspeito, ela tem que chegar até a polícia, né? certo. Ela tem que chegar até a polícia. Então, Compreendi. assim, a gente instaura um inquérito, envia para o judiciário, envia, comunica o Ministério Público, porque o Ministério Público ele é um sucessor, né, da família nesses casos, ele tem essa atribuição, essa responsabilidade de fiscalização dessas questões relacionadas ao idoso, inclusive podendo entrar com ação civil pública contra instituições, contra poder público, que deixa de dar ao idoso o direito que ele tem, né? Sim. E aí a gente faz essas comunicações, a gente também encaminha esse idoso para CREAS, né, para CRAS, né, no caso, para acompanhamento dessa rede de proteção, né? Às vezes o idoso, ele não tem sequer para onde ir, né? E Uhum. aí a gente comunica o Ministério Público para que promova uma internação, né, promova a destinação daquele idoso para um local seguro, né? Tá. Eu quero te interromper um minuto para, Hum, dentro desse ponto que você está abordando, assim, ensinar a gente, deixar claro, explicar para a gente como que a gente, enquanto população, faz para identificar sinais, né? Porque aham, como a gente vê na questão de violência, agressão física, tem uhum. hematoma, é fácil de perceber. Hematomas, Mas, assim, e outros tipos de violência? E no que a gente precisa realmente estar atento, enquanto pessoa uhum. comum, que está ali, né, convivendo em comunidade, para dizer, não, isso aqui é uma questão É que uma chama violência, atenção né? e eu E, preciso tomar uma atitude. existem vários crimes, Cláudia. O Estatuto do Idoso ele traz vários crimes. No caso, a nossa atribuição enquanto delegacia do idoso está mais voltada para esses crimes que são tratados no Estatuto do Idoso, né? Então, a gente tem que analisar cada caso em si. Por exemplo, se eu tenho um filho, né, eu tenho um senhor que ele é aposentado, ele tem a aposentadoria dele. E você, vizinho dele, vê que ele está lá passando necessidades, enquanto o filho está esbanjando o dinheiro por aí, né, gastando com bebida. É que a gente percebe, a gente consegue ver isso, né? Ele está utilizando o dinheiro do pai para ir para uma festa, para ele próprio, enquanto que o pai está lá em cima de uma cama, precisando de remédios, né? Então, o que está acontecendo com o dinheiro da aposentadoria dele? É uma situação suspeita, né? Fora a violência sim, física, como você já falou, né? Tem idosos que são agredidos fisicamente, que vai ter marcas no corpo dele, que ele vai estar debilitado por ausência do alimento, por exemplo. Então, isso aí pode implicar no crime de maus tratos. Então, a gente tem que analisar cada crime em si, né? Abandono, né? O idoso fica o dia inteiro sozinho numa casa, né? Ele tem condições de estar ali sozinho naquela casa o dia inteiro, né? Então pode implicar no abandono de incapaz, né? De abandono de idoso. O idoso é deixado num hospital, por exemplo, num centro de saúde, a família não visita, então a rede de saúde vai ter a obrigação de notificar a autoridade policial sobre aquele abandono familiar que está acontecendo, né? Então, cada caso a gente vai ter um olharzinho assim mais delicado, mais carinhoso, Isso tá? mesmo. Tá bom? Certo. Muito bem.
Então Então, vamos. pode, então, desculpa, pode Não perguntar, fale. pode falar. Fale, fale. Certo. Essa questão da denúncia, a questão de que se não existir delegacia, quem vai ser a delegacia que vai atender? Vai ser a delegacia comum mesmo. E existem também, lá na nossa delegacia acontece muito, porque lá nós temos a delegacia da criança e do adolescente, nós temos a delegacia da mulher e temos a delegacia do idoso, funcionando todas em um mesmo prédio, e a delegacia LGBT, todos em um mesmo prédio. Às vezes chega uma senhora que aí surge a dúvida, ela vai para qual delegacia? Ela é uma mulher vítima de violência e ela é idosa. Ela vai para a delegacia da mulher ou ela vai para a delegacia do idoso, né? Então aí a gente vai fazer aquela análise. O que que predomina? É uma violência de gênero? Se for Sim. violência de gênero, ela vai para a delegacia da mulher. Se for uma violência por conta da idade, por mais que aconteça no ciclo doméstico, no seio doméstico. Mas se a violência ela é de gênero, está mais latente que a questão é de gênero, pelo fato dela ser mulher, ela vai para a área e daquela relação homem-mulher mesmo, né? Ou não, porque às vezes é o filho que agride, né? Por ela ser mulher, ou se é por conta da idade que ela está sofrendo a violência. E aí a gente vai direcionar para a delegacia do idoso ou para a delegacia da mulher. Relacionado ao homem não vai ter essa questão, porque o homem já vai mesmo para a delegacia do idoso, né? Do Tá idoso, né? Exatamente. E aí, assim, eu gostaria de chamar a atenção também, crimes. Ah, não. Antes dos crimes, chama a atenção para a existência de medidas protetivas em favor do idoso. Existem o Estatuto do Idoso, ele traz medidas de proteção para esse idoso que é vítima de violência, que pode ser desde uma internação em uma instituição diante da negligência familiar, como pode ser um encaminhamento para aquela família, para que ela assuma aquele idoso, né, mediante notificação, termo de compromisso e tudo mais, e pode ser também a própria retirada do agressor do lar, assim como acontece nos casos de violência doméstica, de violência contra a mulher, né? E contra a criança e o adolescente também. É possível retirar aquele agressor do lar, né? Aí a gente vai encaminhar o fato para o Ministério Público, para o Judiciário e solicitando a medida protetiva. Então, assim, não é só a prisão, é o acolhimento desse idoso e principalmente a retirada desse idoso do ciclo de violência, né? É que ele possa desfrutar dessa melhor idade, da com dignidade, né? Que é o que a nossa Constituição traz, né? Que todos nós, todo ser humano, direitos inerentes à própria pessoa humana, que é a dignidade, os direitos fundamentais, a saúde, né? A ter uma vivência livre de violência, livre de todo tipo de opressão, de discriminação, inclusive existe também o crime de discriminação contra a pessoa idosa, né? Que por ter tal idade não pode mais ter um emprego, né? Se ele tem a capacidade de estar naquele emprego. Então, tudo isso o Estatuto do Idoso prevê. Tá joia? Certo. Tá, joia. Vamos Vamos lá, lá. vamos avançando então. Mas antes Uhum. de avançar, eu queria só fazer um destaque nessa medida protetiva que você colocou, que eu realmente não conhecia de possibilidade de afastamento do agressor, né? Uhum. Porque para o idoso, se ele está na própria casa, e às vezes é o filho, é a família do filho, né? A nora, os netos e tantas outras pessoas que estão ali morando com ele, então, até mesmo na condição de agregado, e aí ele pensa, bom, eu não tenho condições de permanecer sozinho em outra casa. Vou parar Uhum. no abrigo. Então, Uhum. saber que existe essa possibilidade de afastamento, de Passar determinar o afastamento do agressor e ele poder continuar na casa da dele, dele faz toda a diferença, com né? todo Porque para a cuidado. pessoa Sim. idosa, a sua E é um casa, o direito. seu lugar, né? A sua cama, Sim. é muito melhor do que qualquer outra casa, por Uhum. melhores condições de estrutura que tenha, né? Então, Uhum. assim, tem que chamar atenção para esse ponto para a gente saber e considerar
né? Será que realmente, se eu me esquivar de fazer essa denúncia, eu não poderia, eu estou fazendo bem, né, para esse, porque realmente às vezes é complicado. Não, mas ele Uhum. não pode, saindo dali da casa dele, ele vai para onde? Para um abrigo, então talvez seja melhor ficar. Então é bom considerar que existem opções, né, situações, como você bem disse, para Uhum. cada caso concreto, né? Uhum. Isso é analisado. E a gente, dentro da tua fala, eu percebo também que existe toda uma estrutura, são muitos profissionais que vão avaliar. Então, de fato, agora eu percebo bem que, diante de Uhum. uma dúvida, é melhor denunciar, porque vai vir o assistente social para analisar, vai vir ali a Isso, equipe é, policial, que vai vai vir. fazer um relatório, vai na casa, vai verificar se aquilo realmente está acontecendo, né? E vai fazer um relatório psicossocial, né? Então é necessário, né? E assim, Cláudia, eu te interrompi, mas Não, mas... é, eu gosto muito de falar da Constituição Federal, porque ela traz esse dever para todos nós, né? Não dá para a gente se omitir, não dá. E amanhã seremos nós os idosos. Amanhã seremos nós os idosos. Então, assim, quanto mais a gente lutar e dizer não a todo tipo de violência contra o idoso, a gente está garantindo não só uma existência digna para o idoso de hoje, mas para o idoso de amanhã, que seremos nós, né? Sim. E eu quero Se chegar bem chegarmos lá, lá. hein? Quero chegar bem lá. Lene, então, dando Uhum, continuidade, seguindo nessa linha mesmo da visão protetiva, uma preocupação que nós temos aqui no escritório é, sim, com essa questão financeira. Porque por mais bem intencionada que seja a família, os filhos, se não houver dinheiro, não tem como essa família também dar esse apoio ideal, né? Porque uhum, cada família tem suas próprias despesas ali ordinárias do dia a dia, e uma pessoa idosa, ela tem despesas extras, né? é, Então, assim, quando a gente é jovem, a gente não precisa de tanta consulta, exames especializados, é mesmo. consulta especializada, geriatra, fisioterapia, É, medicamentos. Então, tem, naturalmente, uhum, tem um custo maior. O fato de se ter mais idade, para se viver com dignidade, você tem um custo maior. uhum, Por isso, a gente sempre chama atenção para esse ponto de que é importante, sim. Mas uma coisa que é importante, sim, né? Então, deixa eu refazer a frase que ficou incompleta, né? uhum. Nós chamamos sempre a atenção aqui no escritório de que o lutar pelo benefício previdenciário é importante. Porque a gente vê muito claro isso Sim, nos com casos certeza. que a gente atende, de que, além de trazer essa dignidade para o próprio idoso, traz também para o conjunto familiar, considerando aquele que de fato está recebendo e acolhendo aquele idoso da forma ideal. Então, isso faz com que, inclusive, assim, a economia local circule melhor, porque é mais dinheiro, sim, circulando ali, é mais uma pessoa que pode ter um recebimento que vai movimentar, que vai, né, contribuindo ali em Uhum, comunidade mesmo. Mas, assim, o que a gente também sabe, né? De que falar, por exemplo, de aposentadoria é um assunto muito comum. Todas as pessoas, assim, é senso comum de que todo mundo sabe que no momento vai aposentar. E aí, isso é tranquilo, é comum. Onde que surge a dúvida? É dizer, gente, e eu que nunca paguei o INSS? E eu que nunca é trabalhei de carteira uma boa assinada, de pergunta. ser Uhum, servidora, ou paguei, mas assim, tem mais de 10 anos que nunca mais eu fui lá, né? Então a pergunta é: se o benefício de aposentadoria do INSS é uma segurança financeira, ele é para todo mundo, olhando justamente o que a Constituição traz, né? Porque a uhum, Constituição traz essa proteção de que, olha, a pessoa idosa tem que ser resguardada. Felizmente, né, uhum, como você bem disse, pela graça da nossa Constituição, que tem um poder muito grande protetivo ali, benefício previdenciário é para todos os idosos, sim. Acontece que, legalmente falando, a nossa legislação previdenciária, ela cada dia está mais complexa. Então, assim, se a gente fizer um recorte do período da reforma da Previdência para cá, dezembro de 2019 para os dias de hoje, nós temos basicamente um conjunto próprio de leis muito bem orquestrado ali para cada categoria de profissão. Então, certo. todas as pessoas que são profissionais, que têm alguma atividade profissional, é tranquilo, está muito super resguardado, tanto que na Constituição o nome é segurado obrigatório. Já está garantido que ele vai ser, obrigatoriamente, ele vai receber essa aposentadoria.
A preocupação sobra para aqueles em que não conseguiram cumprir todas as regras para o recebimento dessa aposentadoria, como, por exemplo, não conseguiu pagar todos os anos que aquela determinada categoria de trabalho, né, exige, e também para aqueles que sempre foram ou desempregados ou que sempre foram autônomos, mas trabalharam na informalidade, né? Quantas e quantas Uhum. pessoas a gente tem, principalmente nos bairros mais pobres, quantas pessoas vivem e têm renda e sustentam a família, os filhos crescem, mas sempre trabalhando na irregularidade, no sentido de não constituir um MEI, não constituir um CNPJ, né, não fazer os pagamentos devidos dos impostos. Para todas essas pessoas, há sim algum tipo de benefício que vai gerar algum tipo de aposentadoria. Então, essa é Uhum. a primeira informação que a gente precisa deixar claro, é de que chegando na idade de aposentar, e até aí tem uma variação, mas chegando na idade de aposentar, procure uma advocacia especializada, né? São os advogados previdenciaristas, como nós somos aqui no escritório, mas procure, porque são tantas regras que o senso comum não dá para fazer esse enquadramento. Realmente precisa de um conhecimento especializado. Aqui no escritório, nós subnichamos, né? Então, assim, Uhum. durante algum tempo a gente fez aposentadoria de servidor e outras classes, mas hoje a gente preferiu, em razão dessa demanda de atualizações legais, nós preferimos então trabalhar de forma muito concentrada nos direitos dos agricultores, como uma classe de trabalhadores que tem direitos previdenciários, mas que a forma de fazer prova da legitimidade dele, fazer prova de que ele tem direito, é uma forma muito específica. Porque, diferente do trabalhador de carteira assinada ou um servidor, o nome dele não consta no INSS. O INSS não tem conhecimento de que ele é agricultor desde a infância. O INSS passa a conhecer o Antônio que veio pedir aposentadoria naquele dia em que ele, Antônio, completou 60 anos e Uhum. sabia que poderia, então, procurar o INSS. O Uhum. sistema, então, fica sem parâmetro. Mas de onde que eu vou tirar essa informação de que realmente a pessoa foi agricultor ao longo da vida? Né? Então, é aí que entra essa advocacia especializada para auxiliar o trabalhador, o agricultor, nesse sentido de dizer, olha, mesmo nos casos de mais difícil comprovação, sempre há uma regra específica, que não vai estar no conhecimento no senso comum, mas sempre há uma regra específica de que, então, a advocacia especializada consegue levar o conhecimento do INSS, do sistema judiciário, de que houve sim um exercício efetivo da agricultura ao longo de, no mínimo, 15 anos. Muitas vezes isso é muito, assim, possível. E, por Uhum. outro lado, que é a outra classe de trabalhadores que realmente não é agricultor, não foi agricultor e não teve uma profissão formal. Então, no encaminhamento, a direção que a Constituição dá é o benefício do BPC-LOAS, que muitas vezes a gente conhece como benefício da pessoa encostada, né? Falar, fulano não aposentou não, mas ele encostou. Então, né? Mas ele recebe sim um benefício que é permanente, que é mensal, que é regular. Isso também a gente percebe, a gente vê acontecer que faz toda a diferença na renda das famílias. Uhum. Também é um conhecimento comum. Agora, o que eu queria realmente chamar a atenção aqui da live, que eu não quero ir embora daqui sem poder contar, é essa questão que é Certo. muito importante, gente. Atenção, é o seguinte: o fato, a Constituição, ela diz assim, olha, é importante proteger o idoso porque ele está numa situação de debilidade, de fragilidade. Na verdade, o nome Vulnerabilidade, lá né? É. justamente, o nome lá é vulnerabilidade social, né? Uhum. Então, o fato do idoso estar em situação de vulnerabilidade social, isso é o que gera o direito ao benefício para ele. Mas a gente precisa ficar atento à questão de que não é só a idade que gera essa vulnerabilidade social. Muitas Uhum. vezes, assim, nós temos muitos casos aqui no escritório de que uma condição de doença, né, gera também essa mesma Vulnerável. impossibilidade de promover o próprio sustento e o sustento da família. Então, Certo. assim, a vulnerabilidade que o idoso tem em razão da idade, ela também pode acontecer, e acontece muito, situação de vulnerabilidade em pessoas jovens, que estão sem Uhum. condições, estão vulneráveis, sem condições de trabalho,
sem condições de sustento e que, portanto, a Constituição também estabelece um A benefício, proteção. a Uhum. proteção devida, né? É. Porque senão essa pessoa não vai chegar à fase Quem idosa, né? não come, não vive, né? Quem não come não Se ele vive, não não tiver o vive, que comer, ele vai, né? sim. Ou ele Né? vive sem dignidade, né? Ou vive sem, né? Não, o alimento é essencial, né? Sim. Né? Então, o que que a gente Verdade, percebe? verdade. Nós temos, por exemplo, um caso vou citar um caso específico para ficar mais claro, assim, a gente visualizar. Mas, por exemplo, uma jovem agricultora de 35 anos, Uhum, ela foi acometida de câncer, passou pelo tratamento mais de uma vez, aí veio novamente, durante o tratamento ela recebeu o auxílio-doença, ficou um bom tempo, porque para as pessoas que têm acompanhamento de câncer, mesmo quando ele encerra aquele tratamento, ele fica 5 anos em observação, porque a uhum, doença pode voltar, né? Nesse período, então, menos que isso, um intervalo de mais ou menos 6 meses, voltou uhum, as células e tudo, e ela teve que voltar para o tratamento. Já nesse momento, nós estávamos acompanhando ela, fazendo então o pedido de auxílio-doença, porque o auxílio-doença foi feito para ser temporário. Então, enquanto uhum, se eu preciso de 6 meses de tratamento, eu vou receber 6 meses de benefício. uhum, Tratamento concluiu, eu recuperei a saúde, volto a trabalhar, porque jovem é para estar trabalhando para sustentar o sistema, porque se não tiver gente trabalhando, eu não tenho de onde tirar o dinheiro para uhum, pagar os benefícios da pessoa idosa. Tudo bem. Só que, no caso dessa jovem, por exemplo, o desgaste da saúde dela, por já ter passado por 2 momentos de tratamento, quimioterapia, radioterapia, foi tão grande de que, mesmo quando ela concluiu as sessões de radioterapia, dentro do processo, a gente conseguiu demonstrar que, para o exercício da função dela, da atividade dela, que é a agricultura, ela não uhum. conseguia mais Não recuperar conseguiria o mais. suficiente. Isso, ela não conseguiria mais recuperar o suficiente para voltar a exercer a função dela. Então, o auxílio-doença encerrou, porque encerrou o tratamento, mas ela não conseguiu atingir a condição de saúde necessária para voltar ao exercício. Aos 35 anos, então, ela foi aposentada. Né? Nesse Então, a caso, não aposentadoria não é só para idoso, né? exatamente A gente tem a ideia que é só para idoso, né? é só para idoso, né? A gente não Uhum, pode ficar com essa ideia, porque senão, do contrário, o que que acontece? Como no caso do seu Antônio. O seu Antônio, trabalhador, ele então sofreu um acidente e nesse acidente ele tinha 57 anos de idade. Quando ele sofreu o acidente, ele tinha sim a expectativa de recuperar, né? Fratura, uhum, fisioterapia, cirurgia, tudo mais. A expectativa era sim de que ele recuperasse, mas ele não conseguiu recuperar. Mas como ele tinha expectativa de recuperar, foi feito o pedido do auxílio doença, ele iniciou o tratamento e ficou. Encerrou o benefício, foi aprovado 3 meses. Passados 3 meses, ele recuperou? Não. Então, vamos pedir a prorrogação. uhum, Recuperou? Não. Vamos pedir a prorrogação. De prorrogação em prorrogação, ele, então, chegou à idade da aposentadoria e aposentou. Na uhum, prática, o que aconteceu é que essa aposentadoria foi antecipada porque ele passou a receber antes da idade. Não porque ele era idoso, mas porque ele já estava em vulnerabilidade antes da uhum, idade da uhum. aposentadoria, né? E aí, o que que a gente vê quando não acontece, quando o trabalhador não tem essa informação para ir buscar o INSS, ir buscar uma consultoria, né, uma ajuda especializada de um advogado, o que a gente percebe é as pessoas permanecem trabalhando, a alto custo da própria saúde, porque o desgaste é muito grande, porque na realidade ela não teria condição de estar trabalhando, mas como ela não tem nenhuma outra fonte, ela, né, continua trabalhando em condições indignas, porque ela sente dores todo dia, remédios fortíssimos todo dia, e vai Uhum. levando a vida como dá até chegar o momento de aposentar. Então a gente O acaba vendo. sofrimento, sem aguentar muitas vezes, né? Sem conseguir mesmo trabalhar, assim, desumano, né? Opa, voltamos. Olha, falha.
Sim, mas nessa de sem aguentar, as pessoas vivem, porque Vivem. tem que sustentar. Imagina quem tem criança, né? É, Deixar a criança vivem desnutrida. mal, né? Vivem com dor, vivem com sofrimento. E porque não conhece, não sabe que tem essa possibilidade, né? Por isso a importância de se informar, né? De buscar uma advocacia especializada, né? Sim. E é justamente nesse pensamento, Leda, que nós fazemos então essas lives, né? Porque essa live Uhum, ela faz parte de um projeto nosso aqui no escritório que tá, Advocacia Vieira Educa. Qual que é a nossa uhum, intenção? Inclusive, nesse momento, já quero aproveitar e pedir para todo mundo salvar o nosso contato, que está fixado aqui na live. Salva o uhum, nosso contato do nosso WhatsApp, porque nós sempre estamos desenvolvendo ações educativas com essa intenção de dizer para as pessoas sobre seus direitos, para que aí sim haja a possibilidade de ela buscar, né, informação, solicitar uhum, no INSS o benefício, fazer o que precisa ser feito. uhum, Mas, então, assim, nós sempre divulgamos todo dia no nosso status do WhatsApp, tem informações de novidades na lei, de benefícios como, por exemplo, para a muito doença bom. de epilepsia. Né? Uhum, No início da nossa carreira, eu fiz alguns pedidos de benefício para pessoa com epilepsia e foi negado no INSS, negado em primeiro grau na Justiça aqui federal, negado na uhum, turma recursal, porque eles não entendiam que essa doença, esse problema de saúde, uhum, merecia trazer uma vulnerabilidade tão grande, merecia essa proteção. Hoje em uhum, dia, não. Recentemente, mais ou menos há um mês atrás, houve uma alteração na lei e hoje a pessoa que tem problema de epilepsia, ela tem sim uhum, direito ao benefício. Tanto o benefício de auxílio-doença para quem é trabalhador, quanto o benefício do BPC-Loas, que é a pessoa que nunca pagou o INSS, ou que está desempregado, ou que nunca teve profissão. uhum, Então, essas informações a gente sempre está nessa força-tarefa de ir comunicando para dizer, gente, olha, não fiquem vivendo em situações de falta de dignidade, né? De abaixo da linha mínima da dignidade. uhum. Propõe seus direitos, porque na verdade já está escrito na lei. E o que não É, estava antes, como a questão da epilepsia, é muito possível que vai vir de alguma maneira. Outro é. exemplo nesse sentido é o caso das pessoas que têm cegas de um olho só, que tecnicamente chama visão monocular, ou baixa acuidade visual. Mas é a pessoa cega. Então, assim, durante muito tempo, a gente entrava nos pedidos, o INSS negava, a gente recorria em juízo e tinha negava o benefício, não conseguia aprovação. Mas, em 2021, então, foi aprovada uma lei específica para dizer a pessoa que tem visão monocular, que enxerga de um olho só, que então é cegueira parcial, né? Ela tem sim direito previdenciário. Ela pode sim requerer um BPC-LOAS e vai ser concedido com base na análise dos demais critérios Uhum, que a lei aponta. Então, é por isso que a gente faz live, para reforçar as campanhas, essa campanha como o Jogo Violeta, né, que estamos participando agora. uhum, É uhum. interessante para divulgar, é importante, na verdade, mais que interessante, né? Para É, divulgar os direitos, porque quanto melhor informada, quanto mais bem informada a população estiver, mais bem informada a população vai se desenvolvendo, com né? certeza. Vai ser mais feliz, né? Porque ela sabendo o que tem. Muitas vezes a pessoa sofre violência a vida inteira porque ele não sabe que existe ali pessoas que estão aptas para ajudá-lo a sair daquela violência. É tipo Sim, também passar necessidades financeiras e ele não sabe que ele tem direito a um benefício, né? Se ele for à procura, ele vai conseguir aquele benefício e vai ajudá-lo. Existem inúmeras políticas públicas, né, voltadas para atender esses casos, né? Então, sim. assim, a informação, ela liberta, né? Eu costumo dizer, como Cristo disse, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E assim é, o conhecimento, ele nos liberta, ele nos leva além, ele nos leva a um estado melhor de vida, né? Um bem viver melhor, né? Tem o poder. E É, encerrando esse ponto da nossa conversa, sempre que a gente sai em palestras, ações sociais, eu costumo dizer o seguinte, gente, antigamente
era muito comum a gente ver pessoas pedindo esmola, né? Pedindo, um cego pedindo, acompanhado de uma criança e tudo mais. Hoje em dia, a forma mais decente que eu entendo de ajudar as pessoas é ajudar encaminhando elas para as políticas públicas Uhum. que existem. Não Exato. dá, não só ficar, uma cesta básica para fulano, uma roupa usada para ciclano, ou não sei, uma moedinha, um trocado, não sei o quê. Isso é importante até, principalmente a cesta básica, numa questão muito emergencial, mas a cesta básica não vai chegar na janta, vai chegar para o almoço e não vai durar para comer. É Então, verdade. assim, Uhum. nessa linha, para ser humanamente um ser humano decente, socialmente falando, quanto mais informação, que aí é o poder da informação, né? Quanto Isso. mais informação nós temos, mais informação, então, a gente pode, de fato, contribuir. E aí, Uhum. rapidinho, eu tinha até separado uns pontos aqui para falar, mas a Hum. conversa é boa e o tempo passa, né? E a gente viu, quando vê, já passou. Já Mas vamos fazer passou. outras. Aí a gente tem que marcar uma segunda live. Mas, assim, justamente nessa linha de informações que são importantes e são pouco conhecidas, eu quero destacar ainda algumas questões aqui, como, por exemplo, acréscimo de 25% na aposentadoria do idoso, né, que já é aposentado, para que justamente dê viabilidade para que ele tenha um acompanhante. Então, uma pessoa idosa, aos 60 anos, começa a Olha que receber interessante, benefícios. né? Eu não Ele sabia está dessa bem. Então, informação aí. assim, Aham. geralmente isso acontece assim: a pessoa idosa começa a receber o benefício, ele tem autonomia, ele está bem. Mas, com o Aham. passar do tempo, a debilidade de problemas de saúde e outras naturezas, ele vai ficando, muitas vezes, até acamado. Então, existe possibilidade, com alguns requisitos lá de aprovação, né, para esse requerimento que nós então fazemos. Aqui no escritório, a gente atende, a pessoa analisa se a situação de fato dela encaixa ali nos requisitos, e a gente pede isso, acréscimo de 25% ao benefício, porque esse acréscimo é minimamente para ele puxar alguém para assessorar ele ali Para praticamente estar no, permanentemente, né? Então, realmente é é uma ajuda algo muito necessário. Aí grande. você tem que comprovar a necessidade desse alguém, Sim, desse, né? a Aí tem que ser necessidade bastante. dele, né? Uhum. Porque, De ter esse alguém. Uhum. sim, o último caso que nós conseguimos aprovar, por exemplo, Uhum. foi do seu Albino. A gente fez a aposentadoria por invalidez dele há muitos anos, mais de 10 anos atrás. E, então, ele era agricultor, mas ele aposentou antes dos 60. E ele já estava adaptado, né? Muitos Uhum. cegos são impressionantes, assim. Eles se adaptam demais àquela realidade. Mas, mesmo assim, com o passar do tempo, hoje ele tem dificuldade, ele não consegue mais minimamente cozinhar, ele sofre muitos acidentes domésticos em casa, queima com a panela no fogo, cai porque não vê, né? Assim, então, Uhum. a gente conseguiu demonstrar que, com o avanço da idade, as condições de saúde dele diminuiu demais e ele, se não tiver um acompanhante permanente dentro de casa, é capaz até de cometer um acidente doméstico e tirar a própria vida. Então, assim, ele precisa. Foi negado no INSS, recorremos em juízo, foi aprovado na Justiça Federal e hoje ele recebe normalmente. Ai, que Ele está maravilha. com melhores Uhum. condições ali de seguir mais 10 anos, né? Que acho que ele já tem Uhum. os 80 hoje, né? Está Uhum. próximo ali do 80 anos. Uma outra coisa que eu também não posso, tem assim, pelo menos uns 5 aqui, mas eu vou escolher o mais importante que eu vejo. Em termos de proteção do benefício também. Porque nós Uhum. temos aqui dois blocos, né? As pessoas que ainda não aposentaram e precisam ter essa consciência de que tem que buscar os seus direitos, e as pessoas que já aposentaram, mas nem por isso estão livres de problemas. Porque, infelizmente, hoje em dia existe todo um mercado fraudulento É. voltado Aí vem o para crime. Aí vem minha delegacia. Aí vai todo mundo lá te procurar. Mas assim, onde é que começa, né? Quando nós fazemos a entrega de uma carta do benefício para o nosso cliente, trabalhamos, fizemos a aposentadoria, e eu sempre digo que é uma luta porque é um processo, e um processo tem a burocracia, né? Quais os documentos, qual momento, qual etapa. Uhum. Então, muitas vezes o INSS tem realmente negado, em muitos casos, e é necessário ter essa qualificação mais específica para conseguir, então, recorrer em juízo com chance de ganhar. Então, é sempre uma luta ali. Mas tá bom, vencemos a luta, entregamos a carta da aposentadoria de Glória São José. Tá aqui o seu Uhum. documento da aposentadoria, o senhor vai ao banco, mas
cuidado. E sempre que possível, a gente pede para que venha um filho, um acompanhante, uma pessoa, né, apontada por ele, para receber essas orientações. Porque onde a pessoa mais perde é no momento, no primeiro dia em que ele vai feliz da vida ao banco, receber a aposentadoria, ali ele já está muito sujeito a uma situação complicada. Porque é o seguinte, a conta do benefício, ela vem no formato de conta governo, a conta bancária, né? Uhum. Na carta do benefício da concessão, já vem dizendo, vá ao banco X. Então, esse banco, ele recebe a atribuição de fazer a entrega do dinheiro. O cliente não é dele, o cliente é do governo, é do INSS. O Uhum. banco só está ali, recebeu o dinheiro e vai fazer a entrega. Nesse ato, muitas vezes acontece do banco formar um negócio ali em favor próprio. Ele então tira o registro lá, desqualifica a conta de benefício e já faz o registro de conta de cliente correntista do banco. Então, o fato de ser cliente correntista do banco, para o idoso, é um prejuízo, porque muitas vezes os serviços que vão ser ofertados para ele ali, ele não precisa e mesmo assim ele vai pagar por cada um desses serviços e vai consumir de forma inconsciente e tudo sai do Uhum. controle, né? Então, assim, ele começa a perder dinheiro ali. O benefício dele que veio um valor completo, a cada mês, progressivamente vai reduzindo aos poucos. Então, Uhum. isso é um fato que, inclusive, a gente precisa registrar para dizer, olha, qual é a recomendação nossa? De que todo mês, quando o idoso vai ao banco e saca o dinheiro, ele pega aquele papelzinho do comprovante de saque e peça um extrato do mês para ver se apareceu algum nome diferente, alguma sigla diferente, e principalmente para saber se o valor está integral. Porque Sim. qualquer suspeita, procure a delegacia É, e diga, olha, investiga é. para mim. Porque são dados bancários, é difícil para o idoso identificar. É interessante ele registrar o boletim de ocorrência nesses casos, Cláudio. Eu estava me lembrando aqui do crime de coação, que é o artigo 107 do idoso, que Sim, ele diz que coagir de qualquer modo, né? Não é só aquela coação de colocar a arma na cabeça do idoso, de sim, obrigá-lo a fazer. Mas coação, eu vejo assim, que uma pessoa que é vulnerável, e muitas vezes ele não tem condições de entender o que ele está assinando ali naquele momento. E ele é levado àquilo, eu vejo a possibilidade de aplicar esse artigo, que é uma das penas mais altas do Estatuto do Idoso, que é de 2 a 5 anos, né? Então, sim, coagir de qualquer modo, ou seja, não é de forma forçada, como muitos pensam, a doar, a celebrar contrato, porque isso não deixa de ser um contrato, não é isso? Um contrato bancário. sim, Celebrar contrato, testar ou autorizar a procuração. Então, assim, se aquele idoso não tinha conhecimento de que ele estava assinando aquilo, eu acredito a possibilidade de aplicar esse artigo aí. Né? Eu vejo, muitas queixas de muitos idosos nesses casos, de que estão descontando da minha aposentadoria e eu eu nem nem sei. sabia, eu não autorizei isso, né? Aham. Né? Sem a ciência dele, né? Monta o papel lá, o idoso que muitas vezes nem sabe ler, às vezes, né? Sim, se Tava, não, né? Tava acompanhado por alguém que leu aquilo, né? Que assinou junto e tudo mais. Então tem toda uma discussão que pode ser tratada em cima disso, né? E aí é interessante que a pessoa que sinta que está sendo lesado, que está tendo seu dinheiro, a sua aposentadoria sendo desviada, que ele registre o boletim de ocorrência, para que a gente possa investigar e verificar se há crime ou não, né? Se sei. foi só um erro ou se foi um dolo intencional de desviar o dinheiro do aposentado. Verdade. E como eu disse, o tempo passa, o tempo voa, já precisamos fazer as nossas considerações Já, finais. já passou, tá Já jóia. passou praticamente o nosso tempo inteiro. Mas, Uhum. assim, só para recapitular, antes de passar a palavra e de fazer as considerações finais, para quem estava nos acompanhando agora, nós falamos então, né, sobre essa abordagem das violências contra a pessoa idosa, principalmente essa violência silenciosa, que é o que mais nos preocupa, né, porque ela se propaga no tempo, já que passou despercebido
Uhum. dificilmente esse idoso vai ser socorrido, né? Uhum. E também chamamos muita atenção para essa questão da dignidade. Eu acho que é a palavra que, É, então, a palavra de hoje, eu acho que é dignidade, né? Uhum. e quanto à questão dos benefícios, que existem sim muitos e muitos caminhos para se chegar nos benefícios previdenciários, mas também existem muitas regras, porque é um processo, tem toda uma formalidade, e por isso a necessidade, então, de fazer da forma correta. Porque o maior número de indeferimento realmente não é porque o INSS não quer, está de má fé, não é. É porque existe um processo que tem que formalmente ser cumprido cada etapa, mas ah, não é simples, né? É um conhecimento realmente especializado. E nesse ponto, já quero deixar aqui a nossa disponibilidade para que a gente possa auxiliar através do WhatsApp, na dúvida, né? Eu tenho direito, o INSS negou, eu posso pedir, o acréscimo de 25% como funciona, por exemplo, a questão da senha Gov, que não deu tempo da gente tratar aqui, mas é um ponto muito importante. A senha Gov, rapidinho, não vou resistir, vou falar. Pessoal corrido aqui, mas eu vou falar. Gente, a senha Gov é tão importante que ela corresponde a uma senha do cartão eletrônico do banco. Outro dia, numa É. palestra, eu até falei assim, gente, alguém aqui daria para mim a sua senha do banco? Né? Uhum. Não, gente, né? Ninguém dá a sua senha do banco. Mas a senha Gov hoje, pelo poder de acesso que ela tem a todas as bases de dados governamentais, ela tem poder de correspondente à senha do banco. Né? Então, assim, tenha cuidado, não entregue para qualquer Isso. pessoa essa E, responsabilidade de requerer o benefício, porque todo mundo, para requerer o benefício, é necessário a senha Gov. Mas a senha Gov é a chave de muitos dos seus direitos nossa, de propriedade. É como se fosse uma procuração, porque eu posso pegar a tua senha, forjar uma procuração e dizer, ela assinou através da senha Gov. é, Então, é um risco enorme. E é um risco virtual, o que é pior. virtual, e É os crimes virtuais. imperceptível, né? Então, assim, vamos conversar sobre isso no nosso WhatsApp. Não, não, tá joia. E o último recadinho que tem, eu já te passo a palavra. O último recadinho é: quem tiver interesse, está nos acompanhando, compartilhou, viu, assistiu depois, quem tiver interesse, diz um oi para a gente no WhatsApp, para a gente enviar o e-book, que é o resumo de toda essa nossa conversa de hoje, com os conteúdos, assim, muito exclusivo até, né? Porque a partir da experiência profissional da Lida, a partir da experiência profissional nossa aqui no escritório. Então, dá um oi para a gente que a gente envia com todo prazer, o e-book de resumo aqui da nossa live. Leda, então, passo a palavra para ti, fazer suas Tá considerações bom. finais. Só agradecer, Cláudia, obrigada pelo convite, partiu dela, gente, foi maravilhoso. Para mim foi uma experiência nova, mas gostei muito, né? E assim, foi importantíssimo tudo que foi falado aqui, né? Essa questão da senha Gov, nossa, como a gente fica pensando que para o idoso, como é difícil mexer na internet, né? Para a pessoa que já está Sim, acima dos 60 anos, muitos nem conseguem, né? Então, a importância de se buscar ajuda especializada, né? De pessoas que conheçam para te auxiliar, né? Não sofra sozinho, busque ajuda, que existem pessoas aptas para fornecer essa ajuda de forma ética, de forma, né, responsável e que vai te sim, ajudar, né? E a delegacia, a delegacia nossa está aqui em Altamira, funciona ali no prédio do Parapaz. Aqueles que estiverem vivendo, que tomarem algum conhecimento de algum tipo de violência contra o idoso, denuncie, não fique calado. A gente precisa ter essa consciência de que a vida digna, a dignidade dos nossos idosos depende de cada um de nós, tá? Da ação de cada um de nós. A gente não pode se omitir. Então, assim, muito obrigada pela atenção de todos e estamos aí. é isso. E para encerrar a sua frase, envelhecer com dignidade é um direito. Portanto, vamos à luta dos nossos direitos. Tchau, Leda. Muito Tchau, obrigada. Tchau, 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 pessoal. tchau. Sucesso.